Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que são sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se está assistindo do dispositivo móvel, considere clicar em hypar para jogar essa pontuação lá em cima. Vocês já estão acostumados com os olhinhos de pós-jogo, mas dessa vez eu caprichei. Mas não foi possível gravar, estava em viagem a trabalho. Achei que não conseguiria assistir o jogo quando marquei essa viagem. Não tinha partida agendada pela CBF, então foi uma infeliz coincidência. Lá em Porto Alegre eu apenas trabalhei, não consegui parar em momento algum. Acho que eu nunca gravei um pós-jogo de dia, tive até que fechar a cortina para não dar um desequilíbrio de luz aqui. Mas vamos lá, falar sobre o que eu acho que é importante, o registro no nosso diário da história, o registro de Galo e Fortaleza, principalmente porque nós estamos aí há praticamente uma semana, 8 dias da final da Copa Sul-Americana, o jogo mais importante do ano, porque define não só 2025 do Galo. Você já parou para pensar que está em jogo 2025 e 2026 do Galo? Daqui a um ano, o seu eu do futuro está dependendo de hoje, do dia 22. Né? Loucura isso. E sobre a homenagem do Hulk antes, maravilhosa, linda, achei legal registrar os escudos dos outros clubes que ele jogou também, ter feito antes algo institucional mais tranquilo, com o estádio ali vazio, com mensagens no telão, e a forma como o Hulk tratou o Atlético nesse período, o respeito, o profissionalismo, ele merece todo tipo de homenagem para todos os feitos da carreira dele, porque a gente precisa desfrutar de ter o Hulk com a camisa do Galo enquanto ele ainda está usando a camisa do Galo. Nós cometemos alguns erros de talvez não ter, com outros jogadores, ter feito tudo que eles mereceram, de todas as formas. Ah, mas já homenageou 1000 vezes, homenageava 1001. Eu acho que a despedida do Léo Silva não podia ter sido como foi. O Vitor teve uma muito bonita ali em março de 2021, por aí, do Tardelli, inclusive foi contra o Fortaleza, que ganhou do Galo, que foi um pouquinho, ficou um pouquinho alterado aquele sabor ali da despedida do Tardelli, até porque também a gente, 30 de maio, foi no dia 30 de maio de 2021, porque a gente não estava no estádio naquele momento, diante do que tudo estava rolando no mundo. Então eu acho que esses caras que marcam muito a história do clube, você tem que entupir de homenagem, todo tipo de homenagem. O Everson hoje agora é o jogador que mais vestiu a camisa do Galo e na competição X, vai lá e homenageia, todo tipo, principalmente o Hulk. E quem faz isso muito bem é o Coletivo 1908. Eu quero parabenizar o SCAP, toda a equipe dele. Eu vi no Twitter um tempo atrás tanta gente batendo no Coletivo 1908. Aliás, eu não entendo o que acontece com o mundo, mas o Twitter principalmente tem esse comportamento de bater em tanta gente que faz coisa legal. Então a galera que apanha por tudo, assim, o Galosofia estava apanhando outro dia, o Raiz 1908, que gasta um tempo dele para ir lá, reunir a turma, angariar fundos, para distribuir ingresso para quem não tem condição de ir para o estádio, para comprar sinalizador para fazer festa na porta do CT. E até nisso os caras apanham. Então, assim, eu tento tranquilizar minha família que quando vê os comentários negativos, quando minha mulher vê que eu tô apanhando de alguma coisa, eu falo, cara, faz parte do processo. Quem tem um grande alcance, que opina principalmente, vai apanhar em algum momento. Mas eu fico realmente triste com a turma que não opina, que é só um trabalho, como o Coletivo 908, como o Raiz, que toma de graça, assim, mas graças a Deus tem bastante gente para ajudar, para alavancar, para divulgar, e o Coletivo 1908 fez uma baita festa, né? Esse pós-jogo tem 2 jogos num pós-jogo, não é um pré-jogo de Bragantino, não. É porque Galo e Fortaleza você teve praticamente um jogo até o 3-1, um microjogo ali no pênalti marcado pelo Sávio Pereira Sampaio, mas dali para frente do 3-1, principalmente depois do pênalti marcado, uma segunda partida. Porque existe o Galo que a gente espera ver na final da Copa Sul-Americana até o 3-1, e o Galo que ainda nos assombra quando toma um empate de 3-3, né? São 2 jogos que a gente vai fazer uma análise dos elogios que precisa ser feito no momento ali de pontos positivos do Galo, e depois o que precisa ligar o alerta ali, né? Na escalação surge o Rony pelo Atlético, e o Rony em 2, 3, 4 vídeos aqui, lá no Noite Galo, a gente cita como a próxima mágica do São Paulo. Mágica porque fez o que o São Paulo fez com o Bernard, foi mágica.
o que o Sampaoli fez com o abandonado Vitor Hugo no elenco. Quando a gente precisou usar o Vitor Hugo contra o Godoy Cruz, a gente falava, pô, mas ele não joga desde o Internacional. O Roman, que o Cuca cita na coletiva, que teria que voltar para o Sub-20, e inclusive jogou pelo Sub-20 do Galo, para depois ser utilizado no profissional, né? O Dudu, que tudo bem, passou pelo STJD, aquela punição, o STJD que não pune acordo de cartão para ganhar dinheiro, mas pune postagem no Instagram. O Dudu também. E a gente falava quais, dentro de campo, taticamente, de confiança, o que fez o Sampaoli? Aí você vai aumentando os pontos positivos na lista e a gente falava qual a próxima mágica. A gente citava o Rony e aqui no pós-jogo eu praticamente encerrei 3, 4 vídeos falando a gente precisa dar moral pro Rony nesses jogos que restam, tem a Copa Sul-Americana. O Rony dá o passe pro gol. O Rony é muito útil para a ideia de jogo do Sampaoli e ele é fortíssimo candidato para aparecer na escalação da Copa Sul-Americana. E nesse momento que a rede social criou self-service de cardápios, né, que o torcedor define, se não for do jeito dele, ele não quer, se for com o Rony eu não vou nem assistir a final. Eu repito o que eu tenho falado há algum tempo. Se o Sampaoli, que fez tudo isso, entender que é a melhor peça e que por algum motivo não é o Scarpa, eu tô com ele. O Scarpa fez parte do processo de recuperação do Atlético, o Scarpa foi muito útil nesse processo de recuperar, de ter um novo meio-campo do Galo, e olha que eu já critiquei muito ele ali, aqui no pós-jogo. Se fosse pela bola, eu iria com Scarpa, mas entendo também a decisão se ele optar pelo Rony, porque o Rony faz a ideia de jogo dele funcionar. Então eu continuo abraçado com a ideia de jogo do Sampaoli, com a tomada de decisão dele, diante de tudo de positivo que ele fez até aqui, mas não me assustaria realmente se o Rony fosse o homem titular, principalmente porque o Lanús é um time muito intenso, um time de muito combate, e você ter o Rony nesse combate aí faz parte também. Agrega muito para o seu time. E independentemente de quem for titular, tem alguém para sair do banco de reservas para contribuir nesse momento. O banco de reservas que hoje vai encerrar o pós-jogo, é nossa última pauta, né? Na volância também, eu acredito que você tem o Hulk que subiu degraus, que é outra peça que o Sampaoli falava na coletiva após coletiva, se falava, algum jornalista falava sobre o Hulk, ele falava, nós vamos recuperá-lo tecnicamente, mentalmente, e o Hulk mais uma vez marcando gols, né, uma sequência de jogos com gols e assistências do Hulk. Então eu acho que o ataque tem Dudu, Bernard, Hulk e uma vaga, né? Dependendo do Lanús, eu acho que o Rony está um pouquinho na frente do Scarpa, mas se for o Scarpa, eu colocaria o Scarpa pela bola que tem, pela técnica que tem, pela capacidade que tem. Inclusive tem na KTO um modão para ele, Galo e Bragantino. Se o Galo ganhar, eu acho que o Scarpa marcar o da assistência, a odd está 10. O Galo ganhar do Bragantino, Scarpa marcar o da assistência, tem um modão lá na KTO que é 10. kto.bet.br, só para maiores de 18 anos, para você se divertir com responsabilidade e aposta no investimento. O link está nesse comentário fixado aqui. Beleza? Vamos lá. O que eu estava falando com vocês? Lembrei. Do meio-campo, da dúvida. Já na volância, o que jogou bola o Alexander enquanto teve pulmão foi muita bola. Organizou demais o meio-campo. Porque deu combate com o primeiro volante, pisou na área com muita qualidade para sair jogando, com muita qualidade no desarme. Então, assim, foi um primeiro tempo completo do Alexander. Para mim, é quem mais se destacou nessa primeira etapa. E se existe dúvida na volância, porque você tem o Alan Franco, Vera, o Igor Gomes e o Alexander, pensando no Igor Gomes como segundo volante. Acho que ele vai de Alan Franco, que se parte da torcida não votaria nessa opção, como é a mesma situação do Rony, o Sampaoli opta pelo Alan Franco e não tem dúvidas nenhuma de que vai escalar o Alan Franco. E eu acredito que hoje o Alexander sai muito na frente como opção
segundo volante. Então vamos pensar no banco de reservas, aquilo que a gente fez com esse Scarpa, o Rony, quem for para o banco de reservas, você tem um nome lá, você teria, caso seja Alan Franco e Alexander, você teria Vera e Igor Gomes no banco de reservas, né? Um repórter perguntou sobre a utilização do João Marcelo, do Patrick, e ele fala que eles estão bem atrás, principalmente Patrick, Cadu, pela situação de lesão, de estar se recuperando, sem ritmo de jogo, né? Então ele não acha que seja a hora de uma surpresa utilizando esses jogadores. Então é o que eu imagino, que hoje o Rony está um tico-tico na frente assim, na disputa pelo lado direito. O Sampaoli é uma caixinha de surpresas para ele não usar nenhum dos dois e usar uma escalação. Biel! Na final eu não duvido nada. O homem é louco. Mas na volância acredito que Alan Franco e Alexander hoje também tem uma leve vantagem em relação aos adversários, apesar do Igor Gomes ter minutagem completa contra Sport e contra Fortaleza, gol contra o Bahia, né? Acho que agradou também o Sampaoli, e o Vera, que também foi esquecido pelo Cuca, passa a ser muito utilizado. O Igor Gomes também, que o Cuca não encheu os olhos do Cuca também. Acho que o Sampaoli vê ele como muito útil nesse elenco. Mas se pudesse contratar o Papeoto, com o que tem hoje, o Sampaoli eu acho que vê como um jogador muito útil. E aí, turma, eu fui assistindo o jogo e falei, caramba, agora tá explicado porque que esse Fortaleza tá na zona de rebaixamento. O espaço que dava o Fortaleza para o Atlético jogar. Mérito do Atlético, obviamente, é um time muito rápido. O Atlético acabou com aquela sonolência, é isso que eu tô agora, que o que eu menos fiz na semana foi dormir. O Atlético acabou com aquela sonolência, o Atlético é mais pega a bola e decide que sabe o que vai fazer, e sabe como vai atacar, e já tem aquilo que se esperava do time de entrosamento, que se esperava há muito tempo. Então o cara que pega a bola já gira o corpo, já sabe quem tá correndo, por onde tá correndo. O Atlético pegava e o Fortaleza era o que eu temia do Atlético, um time espaçado, lento, sem confiança alguma, né? O Breno Lopes tinha que carregar ali, vai ficar meio desequilibrado a luz, mas eu puxei a cortina aqui. O Breno Lopes carregava a bola sem muito sentido, sem muita objetividade, o Davidson isolado na frente, e o Fortaleza, um time que você falava, caramba, esse time não tem cara que vai reagir no campeonato. Eu mal sabia que ia reagir no próprio jogo. E o Atlético, um time rápido, de tomada de decisão rápida, que sufocava a saída de bola do adversário, demonstrando o entrosamento que eu queria. Então era o que eu temia com o que eu queria. E com os adversários que ofereciam, que tinham seus defeitos, que tinham seus problemas, como o Santos, o Galo não desfrutava. Então, se o Fortaleza, repito, muito por mérito do Atlético, demorou a se encontrar no jogo, dava espaço, era lento e tal, antes a gente não aproveitava esses momentos. Dessa vez o Atlético aproveitou, caixa com o gol do Hulk logo de cara, né? Aliás, gol de atacante voltando a marcar gol. O Rony marcou 2 contra o Sport, o Hulk marcou gol, o Hulk marcou gol de novo, o Rony dando assistência, o Dudu tinha marcado, o Dudu marcou gol, o Dudu tinha dado passe contra o Del Valle, o Dudu marcou contra o Del Valle fora de casa também. Então, os atacantes principalmente voltando a fazer gols e sendo decisivos lá na frente, né? Que foi o nosso hiato, assim, que atacante nenhum marcava gol, que você falava, desde o dia 12 de junho, em Campeonato Brasileiro, um jogador não faz gol, que era o Júnior Santos contra o Internacional, e ia passando rodada por rodada, você falava, cara, hoje está completando tantos dias que um atacante. Então, nós fomos recuperando os zagueiros, Vitor Hugo, foi recuperando o Roman, foi recuperando o volante, o Vera, o Alexandre, foi recuperando o Bernard, foi subindo o degrau, e a gente falava na coletiva, o Sampaoli falava na coletiva e nós aqui no pós-jogo, sobre o último terço do campo e os atacantes começando a fazer gol. Tudo isso eu tô falando do primeiro jogo que nós tivemos entre Galo e Fortaleza, tá, gente? Calma que nós não vamos chegar no segundo jogo que teve depois do 3-1. E gol de zagueiro mais uma vez, né, gente? Quem é fã de carteirinha do Camisa 12, lembra que o Fael falava, é impressionante como que só no Galo, zagueiro e volante não fazem gol, mas não fazia por nada. Teve um período de escasso do Arana também, o Saravia não faz gol. Começou só o Natanael a fazer seus golzinhos na temporada, mas a turma lá de trás não fazia, e mais uma vez. Então você teve tanto ponto positivo, que eu tô falando aqui do primeiro dia de ponto positivo, né?
o Rony dando assistência, o Alexander fazendo um bom jogo, um Galo rápido, um Galo com entrosamento, um Galo marcando a saída de bola do adversário. O terceiro gol, o Galo força o erro do Fortaleza. Então você fala, o Fortaleza com cara de rebaixamento, o Fortaleza errando, mas o Galo forçando o Fortaleza a errar, o Galo aproveitando de uma equipe mais frágil, o Galo se dando bem contra um time de Z4. Então você tem no primeiro tempo assim aspectos que encheram o atleticano de confiança para a final da Copa Sul-Americana. E tem um detalhezinho que mudou no time do Atlético. Deixa eu contar para vocês primeiro o que aconteceu, que eu lembrei aqui. Eu estava no voo e o pastor, me fugiu o nome dele, estava do meu lado. Ele falou, Fael, eu estou precisando de oração. Eu falei, ô pastor, o que foi? Todo jogo que eu vou na arena, o Galo perde. Os últimos 5 ele perdeu. Eu falei, misericórdia, irmão. Rapaz, dobrar esse joelho aí e orar. E aí ele ficou lá na dele e tal. Eu que não vou deixar esse cara ver o jogo. Fiquei aqui, 3-1. Falei, irmão, vamos quebrar essa maldição? Vamos assistir o jogo no Galo junto aqui. Tá 3-1, hoje não tem jeito mais não. O cara começou a assistir 3-3. O cara ficou quase chorando no final do jogo. Ele falou, tá vendo, cara? Tem alguma coisa errada. Rapaz, que mais... Eu posso brincar, gente, que eu fui criado em igreja. Então a gente tem umas brincadeiras lá interna. E aí, eu lembro de um momento da transmissão que o cara fala assim, 14 faltas cometidas pelo Atlético e apenas 5 pelo Fortaleza. Isso me lembrou de algo que eu também queria ver no Atlético. O Atlético matando jogada. Eu não estou lembrando quem fez uma jogada boba no... O Atlético erra o ataque, a galera de trás tinha subido, os volantes, não sei se os zagueiros tinham subido, mas os volantes tinham subido. O Atlético perde a bola e o Atlético faz uma faltinha boba. O time do Cuca não fazia faltinha boba. O time do Cuca terminava o jogo com pouca falta cometida. O Atlético faz uma faltinha boba, sem cartão. Acho que o Bernard nessa hora foi falar com o árbitro, mas um lance tão bobo. O time de 2021 do Galo matava demais jogada. Você pega os clássicos que nós somos eliminados na Copa do Brasil, faltinha boba matando o ataque do Atlético o tempo todo, sem cartão. Você tem que saber bater, você tem que saber fazer falta, você tem que saber matar o jogo para não tomar contra-ataque. E o time do Sampaoli parece ter pegado essa maldade, é uma característica que tem mudado do Atlético, saber matar uma jogadinha lá em cima, vez ou outra. Faltou, tá vendo que tudo que é destaque no primeiro tempo faltou no segundo, inclusive nos gols do Fortaleza. Aí vem o checklist do Sampaoli, a quantidade de pontos que a gente cobrava, queria, melhorava. E que você fala assim, o Sampaoli conseguiu. O Sampaoli evoluiu esse time, né? Aí entra em campo um personagem que é Sávio Pereira Sampaio. A família Pereira Sampaio tem uma relação conturbada com o Atlético no período do Wilton Pereira Sampaio aqui, o Rodrigo Caetano não podia ver ele em campo, porque o Wilton Pereira Sampaio arrepiava como um cachorro vendo um gato no telhado ali. E o Sávio, apitou um Galo São Paulo lá no Mineirão, aquele que a torcida estava maneira, fim de 2023, penúltima rodada do Brasileiro, e o Sávio estragou aquele jogo. Estragou. O Sávio fez uma péssima arbitragem. Ele raramente apita jogo do Galo, porque a diretoria do Galo não gosta dele apitando, né? A família Pereira Sampaio. O Sávio, que é o pior dos irmãos, é irmão de um cara muito... um árbitro que eu considero muito ruim. Pra você ter ideia, o Wilton Pereira Sampaio foi apitar a 3ª divisão do futebol brasileiro, Volta Redonda e Paysandu, jogo decisivo para subir. Ele permitiu a substituição de um jogador que ele expulsou. O cara vai andando, saindo de campo devagarzinho, ele expulsa o jogador, mas permite a substituição dele. Esse tipo de árbitro ruim para a Série C, que a gente está falando que é destaque na Série A e que tem moral e que a CBF indica e que vai para a Copa do Mundo, passa vergonha na Copa do Mundo, com a Inglaterra e França reclamando, conseguiu irritar os dois. E o Sávio é o pior deles. É pior do que esse que não serve para a 3ª divisão, né? E o futebol brasileiro é esse equilíbrio. Erra aqui, compensa lá. Só um minuto, galera. Preciso parar porque o interfone aqui está tocando. Mas sobre a arbitragem, eu falei muito outro dia, quando foi com Alex Gomes e Stefano. Para mim, eles estragam o futebol brasileiro. Muito se fala sobre estádio, qualidade de gramado, transmissão, qualidade dos times. E pouco se debate a qualidade desses árbitros
péssimos, ruins, que estragam o campeonato. O que existe de pior no campeonato brasileiro hoje, nos campeonatos estaduais, vem da arbitragem. É o que existe de pior no futebol brasileiro e eu acho que a família Pereira Sampaio contribui demais por isso. Eu acho que o pior deles é o Rodrigo José Pereira de Lima, mas a família Pereira Sampaio ajuda demais nessa aí, tá? E aí fica o Sábio sem poder apitar o jogo do Galo, o Wilton, o Rodrigo José Pereira de Lima, que é o que expulsou o Hulk contra o Palmeiras, todo mundo grita na cara dele, né? Cruzeiro e Fluminense, agora todo mundo gritava na cara dele, levava dedo na cara dele, o Gabriel dando tapa na mão do outro lá, a frente dele ele não faz nada. O cara do Corinthians, a leitura labial pega, o cara do Corinthians xinga ele todo, ele não faz nada, mas pro Hulk ele expulsou quando ele perguntou, por que eu tomei cartão amarelo? Né? Eles agem assim, eles agem com braveza quando querem, são mansos quando querem, né? A leitura labial pegou o Daronco ameaçando o Hulk, ameaça a chantagemzinha ali, como que a gente poderia chamar isso? Né? Vamos usar as palavras dele, não é a última, cuidado, não é a última vez que eu apito o jogo do seu time. Né? E o Hulk cita na entrevista depois e fica tipo, será que o Daronco falou isso? E ficou comprovado, tanto que ele tem que pagar uma cestinha básica lá e só não apitar jogo do Galo. É um absurdo isso, cara, é um absurdo. Se tá ruim todo mundo, mas vai ter que trocar todo mundo, troca. Faz doer, faz sentir a pressão, né? Porque esses caras precisam, cara. E percebam que eu não tô falando do Galo, de erro contra o Galo, eu tô falando do futebol brasileiro. Toda rodada você vê lance assim, absurdo, né? A tomada de decisões você não acredita. Né? Até um dos melhores para mim, que foi o Ramon Abate Abel, daquele Palmeiras e São Paulo, aquilo ali não existe, viu, gente? O Palmeiras é um dos mais beneficiados do Brasil há alguns anos, aquilo ali não existe. Então não tem para onde você correr. Os melhores são ruins. Absurdo que o Sávio Pereira Sampaio e o Wagner no VAR ali fazem, é absurdo e ficou meio que como um consenso no Brasil. E lá no Noite de Galo, segunda-feira, aliás, inclusive, tem um último Noite de Galo antes da final da Sul-Americana, quarta-feira eu vou para o Paraguai. Acho que o Dudu vai para o Paraguai, o Frossá não pode, que foi papai agora. A turma lá, o Rafael Bruno, o João, todo mundo do projeto vai para o Paraguai. Clima muito gostoso. Deixa eu falar para o final, deixar para o final para eu falar desse clima do Paraguai. Mas lá a Carol Leandro, que a gente recebeu no Noite Galo, fantástica, torcedora, comunicadora, que está lá no GE, a voz da arquibancada, falou sobre as lições que nós tivemos, a gente tinha que ter apresentado, a gente tinha que ter aprendido no jogo contra o Sport, né? O Galo que gosta desses roteiros, tudo pro Galo é muito intenso, o roteiro bom ou o roteiro ruim, não existe um roteiro morno no Atlético, né? A Bíblia fala que Deus abomina o morno. Eu tô com medo de ter falado besteira aí agora, mas tem um negócio na Bíblia de abominar o morno, né? E no Atlético não existe o morno, cara. Não existe no Galo, você tem um fiasco que te tira o sono porque foi horrível, ou se não dorme, é intenso porque o negócio foi do caralho, a vitória, uma virada muito doida. Aqui não existe o comunzão, não, tá? Eu fico pensando como é que é a vida desses times, igual o Bayern de Munique, que o campeonato nacional para eles é igual o estadual, que eles ganham de 10, 8, a crise deles é ter ganhado só de 2-1 do Borussia. Eles não viveriam aqui não, tá? Se você não tem emocional para futebol, você fez bem em torcer para times realmente que são mais tranquilos, mais morno, porque aqui no Galo você tem que ter realmente um teste para cardíaco diário realmente, todos os jogos, e mais uma vez foi assim, depois que acaba esse jogo de 3-1 pro Galo e o Sávio Pereira Sampaio arruma um pênalti pro Fortaleza, e aí começa esse novo jogo, essa nova partida, que que tira parte da confiança de muitos torcedores. Eu acho que existe um certo exagero, porque o São Paulo cita distrações, um cansaço excessivo do time que eu percebi ali, né? O time caiu muito depois das substituições, mas o Sávio Pereira Sampaio também trouxe muito o Fortaleza para o jogo, e aí já existe todo um fim de mundo também sobre o Atlético, sendo que é um time que perdeu 2 das últimas 14 partidas, então assim, nós tivemos muitos motivos para reclamar demais durante a temporada, mas por mais que a gente tenha tomado 2 do Sport, 3 do Fortaleza, uma vitória e um empate aqui nesses 2 jogos, eu vejo muitos pontos positivos e não vejo essa terra arrasada que muitos colocaram depois do empate. Claro que a fúria do empate, de ter tropeçado e tal, mas
não pode apagar o que existiu de positivo nesse jogo também, de crescimento que a gente vem adquirindo aí. E olha que tá falando um Fael que bateu e que reclamou muito durante a temporada. Me preocupa sim a característica, às vezes, Sampaoli, o jeito Fernando Diniz de ser, de fazer 3, tomar 3, fazer 4 contra o Sport, tomar 2, que isso vira uma roleta russa para a final, isso é extremamente perigoso, né? Mas não pode existir também só o caos, só o fim do mundo, só o sentimento negativo, principalmente faltando uma semana para a final. Mas fica nítido que o time caiu muito depois das substituições, que houve um cansaço grande, já que a gente vem destacando a parte física do Atlético, houve um cansaço muito grande do time. E o banco de reservas, eu falei sobre banco, sobre agregar banco, sobre melhorar o banco. Contra o Sport, você começa com muitas peças que a gente imagina que serão reservas contra o Lanús, e eles tomam 2-0 para o Sport, aí os titulares conseguem ali a virada, e os titulares constroem um bom placar contra o Fortaleza, tem as trocas e os reservas vão ali para... Com os reservas em campo a gente toma o empate. Na coletiva o Sampaoli fala sobre os vacilos da defesa, o Sampaoli fala sobre a situação do Pereira Sampaio, destaca também os pontos positivos, então não foi um técnico que tentou maquiar, que falou algo que a gente não viu dentro de campo ali. Então isso me trouxe também certa tranquilidade do Sampaoli fazer a leitura do que houve de positivo, como o Sávio Pereira Sampaio interferiu no jogo e os erros defensivos do Atlético também. Por isso eu acho que esses pontos me trazem certa tranquilidade, beleza? Queria fazer um pós-jogo rápido para vocês aqui, preciso voltar a trabalhar, mas uma pausa necessária para a gente ter nosso papo semanal. Como é que tá a confiança de vocês aí? Lá no meu Instagram gravei um Reels sobre os gastos, né, para a final da Copa Sul-Americana, os hotéis praticamente esgotados, inflacionados, caríssimos, a turma tem se dividido para pegar Airbnb, 2.600, 4 dias, né, alguns dividiram, quem pegou com antecedência pagou muito mais barato no Airbnb. As passagens variam muito, tem um amigo meu aí no dia 18, gastando 1.100 com voo e de volta, eu achei muito barato aí no dia 18. Tem gente gastando mais de 6 mil reais para ir na quinta-feira de manhã, saindo do Galeão no Rio de Janeiro e voltando domingo, gastou mais de 6 mil reais. Ingresso, categoria 3 atrás do gol, mais de 500 reais, com taxas 520 alguma coisa. O outro com o misto lá, com taxa 720, 700 reais, 700 e poucos reais que ficou. E o categoria 1, que é muito grande, que ainda restam ingressos, no total dá mais de R$1.000 o ingresso por ali. Os ônibus das empresas que surgiram como opção aí, como o Sérgio Tour, que eu indiquei, entre outros, na faixa de R$1.800 o leito, né? Sem ingresso, as caravanas variando de 800 a 1.200, R$1.300 com ingresso. Nós tivemos o cancelamento de algumas caravanas, conversei com as caravanas, conversei com o Atlético fala que não tinha estipulado o número de ingressos, tipo, pode pegar quantos quiserem. Algumas torcidas falam que era basicamente isso, pegar o nome e CPF, que entendeu que o clube repassaria quantos ingressos fossem necessários naquele momento, e muita gente está chateada porque estava confirmada a caravana e cortou, mas foi nessa faixa entre 800 e 1.000 e poucos reais. E aí eu vou fazer um vídeo agora sobre dinheiro, como estão os preços no Paraguai. Na Argentina, no passado, estava tudo muito caro, para você comprar um McDonald's era um preço absurdo. A gente vai falar sobre cotação no Guarani, sobre pegar dinheiro aqui, pegar dinheiro lá. É o que eu vou fazer durante a semana para a gente tentar abastecer vocês com o máximo de informação aí. Beleza? O Atlético divulgou algo muito legal, que vai ter um telão aqui na Arena MRV, para quem quiser assistir a final da Copa Sul-Americana. Vai ter pontos de encontro de festas lá no Paraguai também, aquela Casa da Massa que rolou na Argentina. Eu não consegui curtir muito, não. Não que não tivesse boa. Todo mundo curtiu muito, é porque eu trabalhei muito, produzi muito conteúdo, as empresas pediam para regravar, regravava, editava. Então foi um período que eu dormi pouco, estava muito cansado e não consegui desfrutar do momento tão legal que eu senti que a galera estava curtindo muito ali, que no Paraguai seja diferente, principalmente o resultado. Beijo no coração de todos vocês, perdão pelo atraso, a gente demora, a gente tenta dividir um pouco as preocupações, as tarefas, os trabalhos aqui, mas sem deixar o camisa 12 de lado, que é meu xodózinho. Beleza, Tom? Grande abraço, até o próximo pós-jogo.